Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, depois do Natal, que celebramos aproximadamente um mês atrás, nós estamos ouvindo o Evangelho nos dizer sobre as manifestações de Jesus. Jesus aparecendo às pessoas. Primeira manifestação de Jesus aconteceu quando ele se manifestou aos 3 reis magos. Depois Jesus se manifestou através do seu batismo. No último domingo ouvimos Jesus se manifestando em bodas de Caná, através do seu primeiro milagre. E hoje a manifestação de Jesus é a sua primeira manifestação, seu primeiro encontro público em sua cidade, onde ele foi educado, onde ele foi criado, em Nazaré. Para entendermos a importância deste evangelho, precisamos voltar rapidamente para aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura de hoje seguramente é um dos textos mais importantes de toda a Sagrada Escritura, livro de Neemias. Imaginemos esta situação. Para isso precisamos voltar aproximadamente 2.500 anos atrás. Israel era um povo que era temente a Deus, um povo que vivia na sua terra, que tinha liberdade. De repente, muitos daqueles que eram líderes do povo, pais de família, pessoas de importância na sociedade, até pessoas simples, foram deportadas para uma terra estrangeira como escravos. Imagine essa situação, de repente chega em Macau um rei, um ditador, um presidente estrangeiro e deporta muitos de nós para um outro país. Talvez da Europa, talvez da África, ou aqui mesmo da África. Imagine essa situação por 60 anos. Há 2.500 anos atrás, 60 anos, nós podemos dizer que eram 2 ou 3 gerações. As pessoas praticamente se acostumaram a viverem como escravas, a viverem em terra estrangeira. De repente chegou o grande dia, aproximadamente no ano 540 a.C. Aconteceu o retorno para Israel. E aquelas pessoas que haviam ouvido os avós, talvez bisavós, talvez os pais, dizerem como que era Israel, imaginavam como que era o país que eles eram descendentes. Muitos aqui são descendentes de portugueses, mas talvez nunca tiveram em Portugal. Eu, por exemplo, o meu apelido, sobrenome é Carvalho Ribeiro. A primeira vez que eu estive em Portugal foi 2 anos atrás. Eu imaginava o país dos meus bisavós. E eu estive lá. Agora imagina você voltando para a sua terra, depois de tanto tempo de escravidão. Quais são os primeiros passos para se organizar a nova sociedade? Voltando para esse lugar praticamente destruído, quais seriam os 2 primeiros passos? Aquele povo, voltando para a terra, eles pensaram, os 2 primeiros passos, nós precisamos escolher 2 pessoas. Uma para ser o governador. E quem foi escolhido para ser governador? Neemias. Precisamos escolher alguém para ser o sacerdote, alguém para oferecer sacrifícios a Deus em nosso nome. E o sacerdote foi um homem chamado Esdras. Aquela sociedade que estava ressurgindo tinha 2 pilares. Um pilar era a lei, através do governador, e outro pilar era o templo, através da religião, através de Esdras, através do sacrifício oferecido a Deus. E aquela sociedade foi se reconstruindo. De repente, antes da reconstrução da sociedade, aconteceu o primeiro grande encontro público depois do retorno. E disseram, vamos imaginar que seria sábado. As pessoas começaram a retornar, depois disseram, próximo sábado, todo mundo na praça pública. As pessoas ansiosas, deixaram casas, deixaram tudo aquilo que estavam fazendo, e todos foram à praça pública. E o texto que nós ouvimos, um texto belíssimo da primeira leitura, nos diz que foi montado um palco de madeira com um tablado. De repente um homem subiu no alto daquele tablado, Esdras, abriu o rolo da lei, que significa a Bíblia, e começou a ler a Bíblia, aquele rolo da lei às pessoas. Hoje é um dia sagrado, é um dia de alegria. É um dia que nós devemos nos festejar. Sabe qual foi a reação das pessoas? Depois de aproximadamente 80 anos de escravidão,
sem viver na terra, ouvindo a palavra de Deus. O texto que nós ouvimos disse que a reação das pessoas foi apenas uma. As pessoas choravam de alegria. Choravam de alegria por voltarem para casa. Choravam de alegria por poderem ouvir a palavra de Deus. Choravam de alegria porque agora elas estavam seguras. Tinham um sacerdote, tinham um governador, tinham as leis e tinham o templo. Ponto. Segunda parte. Chegamos no evangelho de hoje. O evangelho de hoje também foi um retorno. Não um retorno para uma pátria que era nossa e nós não íamos para essa pátria porque nós estávamos escravos. Não, era o retorno de Jesus para a sua cidade de origem. Jesus havia realizado milagres em Cafarnaum, Jesus havia chamado os discípulos, mas Jesus não havia feito nenhum milagre, nenhum discurso em sua cidade de origem. As pessoas de Nazaré possivelmente estavam ansiosas e algumas até chateadas com Jesus. Ele é o profeta, ele é o esperado. Por que realiza tantos milagres em tantos lugares e no meio de nós ele ainda não apareceu? De repente Jesus chega na sua cidade de origem, já uma pessoa afamada. E o seu primeiro discurso acontece no templo. Talvez a palavra não é templo, é sinagoga. Abrindo um parênteses, catequese. Antigamente a celebração judaica, do jeito que é a celebração da Santa Missa, era realizada em dois momentos distintos. O primeiro momento era o momento da liturgia da palavra, onde as pessoas ouviam a palavra de Deus. O segundo momento era o momento do sacrifício, onde as pessoas ofereciam um sacrifício em sinal de amor, em sinal de reparação, em sinal de aliança com Deus. Mas em Nazaré não havia templo, em Nazaré havia só sinagoga. Então em Nazaré a celebração acontecia só pela metade. Em Nazaré a celebração acontecia só a celebração da palavra. A celebração dos judeus acontecia na íntegra, acontecia inteira só em Jerusalém, porque só em Jerusalém as pessoas poderiam oferecer um sacrifício a Deus. De repente entra Jesus na sinagoga, as pessoas com os olhos fixos nele, emocionadas. Jesus abre o rolo da lei e diz: aquilo que vocês sempre ouviram, aquilo que os pais, avós, bisavós, todas as pessoas ouviram sobre Deus, sobre bondade, sobre amor, está se realizando hoje. A palavra de Deus está no meio de vós. Deus se fez gente. O mesmo sentimento daquelas pessoas deve ser o sentimento de cada um de nós. Aquelas pessoas, e a partir de agora o padre vai refletir sobre 3 sentimentos que eu gostaria que cada um de nós tivéssemos no nosso coração, e talvez sejam os sentimentos mais importantes que nós podemos ter. A partir de tudo aquilo, as pessoas se sentiram amadas. Amadas. Qual que é o primeiro fruto do Espírito Santo à igreja? Qual que é o sentimento mais importante e mais belo que um ser humano pode ter? É se sentir amado. Como que é bom se sentir amado. Quando nós nos sentimos amados, nós temos alegria. E quando nós temos alegria, nós resolvemos um dos problemas mais comuns da nossa sociedade. Sabe qual que é um dos problemas mais comuns da nossa sociedade? As pessoas vivem cansadas. A maioria das pessoas vivem cansadas. Ouvindo um grande pregador, Padre Paulo Ricardo, um padre brasileiro, e também com a minha reflexão pessoal, qual que é a origem do nosso cansaço? Talvez a resposta da origem do nosso cansaço esteja em São Tomás de Aquino. A origem não da culpa, mas a resposta para nós entendermos por que a sociedade vive tão cansada. Talvez a resposta esteja em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um grande teólogo, um grande psicólogo, um grande humanista, um grande homem da humanidade. São Tomás de Aquino diz: quando não existe alegria, as pessoas adoecem com mais facilidade e se sentem mais cansadas. Podem perceber, quando nós estamos tristes,
muita facilidade nós adoecemos. Quando nós estamos tristes, nós nos sentimos cansados. O que vai fazer uma pessoa descansar não é fazer uma viagem para um grande país. O que vai fazer uma pessoa descansar não é dormir 8, 10 horas à noite. O que vai fazer uma pessoa descansar não é tirar folga no trabalho. O que vai fazer uma pessoa descansar não é deitar no chão e colocar a perna para cima. Não, o que vai fazer uma pessoa descansar, o que realmente nos faz descansados, relaxados, tranquilos, é quando nós nos sentimos alegres, quando nós nos sentimos felizes. E nós nos sentimos felizes quando nós somos amados. 3 sentimentos, e o padre reflete sobre esses 3 sentimentos com vocês, que são talvez os 3 sentimentos mais importantes da nossa vida: amor, alegria e descanso. Quem se sente amado, se sente alegre. Quem se sente alegre, descansa. Muitas vezes nós exigimos muito das pessoas e muito mais do que elas podem nos dar, porque nós estamos exigindo das pessoas um amor de uma forma tão perfeita e tão plena, que nós podemos receber apenas de Deus. Claro que nós devemos aguardar, esperar, pedir, chorar o amor dos nossos familiares, dos nossos amigos, do padre, da sociedade, claro que sim. Mas, querido irmão e irmã, o amor mais profundo, o amor mais verdadeiro, o amor que não decepciona, o amor que é capaz de transformar a nossa vida, ele vem só de Deus. Ele vem só de Deus. A sociedade vive tão cansada e tão descontente, porque nós não meditamos e nós não nos sentimos amados por Deus. Eu dizia alguns domingos atrás e gostaria de refletir hoje: a maior dificuldade, a maior tentação, o maior desafio para nós que estamos todos os domingos na missa, inclusive eu como padre, é nos acostumarmos com Deus, nos acostumarmos com a igreja, achar que isso é normal, que é uma rotina, é o padre brasileiro que está fazendo homilia novamente, é mais um domingo, amanhã é segunda-feira e a vida continua. Não. Eu não sei como que você pode fazer isso. Eu posso dar algumas pistas e ajudá-lo. Mas, se você quer ser feliz, você precisa se sentir amado por Deus e amar as pessoas que vivem contigo. Padre, por que eu preciso amar? Novamente, se nós amamos, se nós somos amados, se nós amamos, nós temos alegria e temos descanso. Sabe qual que é o primeiro motivo que nós devemos amar os outros? Algumas pessoas pensam que nós devemos amar por merecimento dos outros. Nada disso. Ninguém ama porque o outro merece. Existem algumas pessoas que, desculpem, parece até um pessimismo do padre, existem algumas pessoas que humanamente talvez não mereçam o nosso amor. A resposta está na segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Para Deus nós somos como um grande corpo, todos nós. Não importa se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo, se é feio, se é bonito, se é europeu, se é asiático, se é sul-americano. Todos nós somos filhos de Deus, nós somos como um grande corpo e nós somos membros diferentes. E se um membro está doente, aos poucos todo o corpo vai estar doente. Por que nós precisamos amar os outros? Porque para Deus nós todos somos irmãos e irmãs. Aqui não entra merecimento. Para Deus nós somos como uma grande família. Para Deus nós somos como um grande corpo. E qual que é a recompensa? A recompensa novamente é a alegria. Ame. Ame. Amar é muito diferente de gostar. Existem algumas pessoas em conflito porque dizem a si mesmas: Padre, como que eu posso amar se eu não gosto daquela pessoa? Gostar é um sentimento, amar é uma decisão. Amar não significa estar de bem com todo mundo, abraçar e sorrir todo mundo. Amar significa respeitar, rezar,
tratar o outro como Jesus nos trata. Quando nós pensamos e refletimos como que Deus tem paciência para conosco, nós erramos, falhamos, cometemos os mesmos pecados, os mesmos erros, e Deus não se cansa de perdoar. Palavras do Papa Francisco, palavras belíssimas. Deus não se cansa de perdoar. Durante esta semana, esta é a meta, este é o propósito, esta é a tarefa de casa, esta é a prática depois dessa reflexão. Ame, ame. Ame e se sinta amado. Ame e se sinta amado. A sua saúde vai agradecer. Peçamos esta graça de nos alegrarmos com o amor que nós recebemos de Deus. Agora em silêncio façamos nossa oração. Amado Jesus, não importa como nós nos sentimos, muitas vezes cansados, tristes, porque não nos sentimos amados. O amor cura toda doença, toda enfermidade espiritual, emocional e muitas vezes até física. Dai-nos esta graça de nos sentirmos agora amados. E o único amor que é puro, que é 100% verdadeiro, que não espera nada em troca, é o teu amor, Senhor. Ajude-me a me sentir amado, cuidado, importante, único. E me ajude a amar, cuidar, zelar e ajudar os meus irmãos e irmãs durante esta semana a também se sentirem amados e cuidados e consequentemente se sentirem alegres e descansarem.